Olá, o objetivo dessa apresentação é falar sobre as diretrizes de utilização da ANS, válidas a partir de 2014, para o exame de angiotomografia de coronários. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, regulariza quais exames têm cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Alguns deles, como a angiotomografia de coronários, fazem parte dessa lista do rol da ANS desde 2012. Diversos exames têm cobertura obrigatória, de forma mais ampla, porém o exame de angiotomografia de coronário, assim como outros, só é coberto para indicações listadas nas diretrizes de utilização do rol. Essas diretrizes de utilização do rol são uma espécie de manual com algumas indicações contempladas para um determinado exame, no caso aqui, a angiotomografia de coronário. Normalmente são criadas dentro da ANS, junto com representantes dos planos e das sociedades médicas, após discussões com base científica. Quando o paciente se enquadra em uma das indicações que está no rol, o plano deve cobrir esse exame com pena de multa caso não autorizado. Porém, para que isso ocorra de forma mais simples, é necessário que a solicitação do exame seja semelhante à diretriz da ANS. Em janeiro de 2014, entrou em vigor a nova versão do rol de procedimentos e eventos em saúde. A partir dessa data, todos os beneficiários de planos regulados pela ANS continuarão com o direito de realizar o exame de angiotomografia de coronário, porém as diretrizes de utilização para esse exame foram ampliadas. Então, o que mudou para a angiotomografia de coronário em relação a essas diretrizes de utilização em 2014? Em 2014, as diretrizes de utilização foram atualizadas e 5 indicações estão em vigor. Para evitar problema na hora de autorização do exame, é necessário seguir alguns passos. Nos próximos slides, mostraremos cada uma dessas indicações de forma detalhada. Então, esse aqui é um guia prático de solicitação do exame de angiotomografia de coronário com base nas diretrizes de utilização da ANS. E para evitar, então, transtornos durante a solicitação e autorização do exame, sugerimos seguir alguns passos listados abaixo. Sempre que necessário, alguns planos, talvez a maioria dos planos, necessitem o preenchimento dessa guia TIS. Nós vamos entrar em detalhe mais à frente sobre esse preenchimento. É necessário sempre fazer um relatório médico, um receituário comum e, sempre quando necessário, anexar algumas cópias de resultados. Também nós vamos abordar isso mais à frente. O preenchimento da guia TIS vai ser igual para as 5 indicações listadas a seguir. E esse preenchimento padrão vai ser dessa forma. No campo indicação clínica, é necessário colocar vide relatório com base na ANS 2014. E na descrição, colocar solicito angiotomografia de coronário. Notem que não é necessário e não é recomendado colocar o termo score de cálcio. O exame de score de cálcio e o termo score de cálcio ele não deve constar dentro da guia TIS, pois como ele não está no rol da ANS, isso pode gerar confusão na hora da autorização do exame. Dessa forma, é importante não colocar esse termo na guia TIS. No receituário comum, o médico precisa botar o nome do paciente, solicita uma angiotomografia de coronária e, em seguida, botar algumas instruções de acordo com a indicação. Nós veremos cada uma delas a seguir. A primeira indicação é a avaliação de sintomas compatíveis com doença coronariana. E para que tipo de paciente que é possível pedir esse exame? Quando a avaliação clínica da probabilidade pré-teste, definida pela tabela abaixo, for entre 10% e 70%. Notem que a angiotomografia de coronário é um dos métodos que o médico pode solicitar para investigar essa dúvida clínica. Ele é um método de primeira linha, mas para isso o paciente ele tem que ter a probabilidade pré-teste entre 10% e 70%. E essa tabela abaixo que determina essa probabilidade pré-teste. É importante o cardiologista saber disso. E aqui vamos mostrar alguns exemplos. Por exemplo, uma paciente do sexo feminino que tenha entre 50 e 59 anos, com uma dor classificada como atípica, ela tem uma probabilidade pré-teste por essa tabela, que é de Diamond e Forest atualizada,
aqui embaixo tem as referências, ela tem uma probabilidade para teste de 20%, ou seja, está entre 10% e 70%, e nesse caso o exame está contemplado pela ANS. Se nós mudamos para um paciente do sexo masculino com uma dor típica, com a idade entre 60 e 69 anos, esse paciente vai ter uma probabilidade pré-teste de 83,9%, ou seja, acima de 70%, então ele não está contemplado pelas diretrizes da ANS. Nesse caso aqui, o plano de saúde ele pode negar o exame, ele pode não autorizar o exame com base nessas diretrizes de utilização da ANS. Então, como solicitar o exame para essa indicação? Sempre preencher a guia TIS da forma padrão, como foi descrito anteriormente, e preencher o relatório médico dessa forma, colocando o nome do paciente, solicita uma tomografia de coronária para avaliação inicial de paciente sintomático com probabilidade pré-teste de, no caso aqui, colocar a probabilidade pré-teste baseada naquela tabela, segundo os critérios revisados de Diamond Forest. A segunda indicação é a avaliação de sintomas compatíveis com doença coronariana nas emergências, ou seja, dúvida de síndrome coronariana aguda. Então, para que tipo de paciente essa indicação está contemplada? No cenário das emergências, em pacientes com risco baixo ou intermediário, no caso aqui, time risco 1 ou 2, com eletro e marcadores de necrose normais ou inconclusivos. Como solicitar? Preencher a guia TIS de forma padrão sempre, preencher o relatório médico dessa forma. Nome do paciente, solicita uma tomografia de coronária para paciente com sintoma compatível com síndrome coronariana aguda, sem alteração isquêmica do eletro, nem dos marcadores de necrose, com o time RISC, e no caso aqui, calcular o time RISC. Lembrando que estão contempladas os time RISC 1 e 2 pelas diretrizes da ANS. A terceira indicação é a avaliação etiológica, a avaliação da etiologia de uma cardiomiopatia, ou seja, principalmente quando existe dúvida se é isquêmica ou não isquêmica. E aqui para que tipo de paciente? Em paciente com disfunção ventricular, onde haja dúvida diagnóstica sobre a etiologia dessa disfunção, ou seja, para avaliação etiológica da cardiomiopatia. Então, como solicitar? Preencher a guia TIS e preencher o relatório médico dessa forma. Nome do paciente, solicita uma tomografia de coronária em paciente com disfunção ventricular recente, com diagnóstico estabelecido de uma insuficiência cardíaca, onde sua etiologia não foi definida por outro método diagnóstico e nos quais é importante afastar a doença coronariana. No caso aqui, é importante anexar uma cópia do eco recente com essa disfunção. Dúvida no diagnóstico de coronária anômala. Para que tipo de paciente? Quando existe suspeita de coronária anômala, suspeita clínica de coronária anômala. Como solicitar? Preencher a guia TIS e preencher o relatório dessa forma. Nome do paciente, solicita uma tomografia de coronária em paciente com suspeita de coronária anômala. E a quinta e última indicação é dúvida diagnóstica após testes funcionais. Ou seja, quando o paciente tem sintomas, mas o teste funcional ele não tem isquemia, ou quando o paciente não tem sintoma, ou seja, assintomático, e o teste funcional ele mostrou algum dado chamando atenção para isquemia. Então, para que tipo de paciente? Paciente com quadro clínico e exames complementares conflitantes, quando permanece dúvida diagnóstica, mesmo após a realização de exames funcionais para avaliação de isquemia. Aqui vão abaixo 2 exemplos. Paciente assintomático com cintilografia positiva para isquemia miocárdica. E o segundo exemplo é o paciente sintomático com teste ergométrico normal. Então, como solicitar? Preencher a guia TIS pela forma padrão e preencher o relatório médico dessa forma. Solicita uma tomografia de coronárias para paciente com quadro clínico e resultado de exame complementar conflitante. No caso aqui, descrever qual foi a dúvida diagnóstica e anexar a cópia do teste funcional. O score de cálcio ele não está contemplado na diretriz de utilização da ANS em 2014. Dessa forma, para evitar problemas na autorização junto às 5 indicações, ele não deve estar descrito no pedido. Ou seja, não escrever solicita uma tomografia de coronárias com score de cálcio em nenhum local do pedido ou relatório. Lembrando que, normalmente, ele já é realizado de rotina, mesmo sem a solicitação junto ao exame de tomografia de coronária.